Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre adição e subtração de frações. Vem aprender comigo! Bem, nós vamos começar somando e subtraindo frações que têm o mesmo denominador, tá? Então, aqui eu tenho 5/6 mais 2/6. É sempre bom lembrar o que significa uma fração. Então, vamos dizer que você tem um bolo, você dividiu em 6 pedaços iguais e aqui você comeu 5 dos 6. E um bolo idêntico que você também dividiu em 6 pedaços iguais e aqui você comeu 2 de 6. Quantos pedaços do bolo, de um bolo, você comeu? Né? É só você somar. Então, tá aqui, ó. 5 mais 2 sobre 6. Repete o denominador, que representa o todo dividido, né, em 6 partes. E você comeu 7/6. Na verdade, você comeu mais do que um bolo. Você comeu um bolo inteiro e mais 1/6 do segundo. Você comeu 7/6. Aqui é uma subtração. 4/7 menos 3/7. Então, você pegou o bolo, dividiu em 7 partes, pegou 4, mas aí resolveu devolver 3. Com quantas partes você ficou? De novo, bota o 7 aqui embaixo. 4 menos 3, 1/7. Né? E aqui você tem 3 frações. Você tem uma subtração aqui e uma soma aqui, a mesma coisa. Bem, o denominador aqui é 8. 7 menos 5, 2, mais 2, 4. Mas isso aqui dá para simplificar. Dá para dividir embaixo e em cima por 4, dá 1/2. Então, se fosse pedaços de bolo que foi dividido em 8 partes, você comeu metade de um bolo. Ok? E agora, vamos ver uma outra situação aqui, que na verdade é a mesma, só que eu botei um número misto aqui no meio, tá? Então, você tem 3/5, mais 2 inteiros e 1/5, menos 4/5. Então, você tem que primeiro transformar esse número misto em fração. O que quer dizer 2 inteiros e 1/5? Né? Se você tiver bolos divididos em 5 partes, você tem 2 bolos inteiros mais 1/5. 2 bolos inteiros vão ser 10 partes, mais 1, 11. Mas, na verdade, é muito mais fácil, né? Não precisa raciocinar, um inteiro é tantos quintos. Só multiplicar 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 11/5. Então, este número misto é esta fração, tá? E aqui é 3/5 menos 4/5. Então, qual vai ser a nossa resposta aqui? Você tem 3 mais 11, 14, menos 4, 10, que dá para simplificar, dá 2 inteiros exatamente. 10 dividido por 5, 2 inteiros. Ok? E, Nória, e se não tiver denominadores iguais? Aí a gente vai ter que dar um jeito dos denominadores ficarem iguais e a gente vai ver isso em seguida. Vamos trocar o quadro. Então, vamos fazer somas e subtração com frações que não têm o mesmo denominador. Mas antes da gente começar, se você está achando essa aula boa, está sendo útil para você, se inscreve no canal, dá a dica para o seu amigo, compartilha e me manda um like. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 4 quinzeavos, mais 1 dozeavos, mais 5 sextos, né? Por que eu não posso, Nora, somar essas frações como eu estava somando antes, quando os denominadores eram iguais? Pelo seguinte, sempre lembrando o que significa uma fração. Uma fração é um pedaço do inteiro que foi dividido em partes iguais. E o denominador, ele representa em quantas partes foi dividido. Então, aqui vamos imaginar o nosso bolo. Aqui, o denominador foi dividido em 15 partes. Aqui, em 12 partes. E aqui, em 6 partes. É lógico que essas partes aqui são mais fininhas que essas, que são mais fininhas que essas. Se você dividir o mesmo bolo por 6 partes, os pedaços são bem maiores do que se dividir em 12 ou em 15. Então, se você somar uma parte dessa com uma parte dessa, você está somando fatias diferentes. Então, você não consegue somar, tá? Então, por isso, você tem que dividir o bolo em partes iguais.
conseguir que esses denominadores fiquem iguais. Nós temos na playlist uma aula que ensina a fazer com que os denominadores fiquem iguais. Mas vamos fazer aqui. Primeiro, tem que achar o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Nós vamos fazer aqui pelo método prático, que você fatora os três ao mesmo tempo em fatores primos, começando pelo 2, que dá para dividir porque 12 e 6 são pares. Então, 2, 15, 6, 3. Ainda tem um par aqui, divide por 2 de novo. 15, 3, 3. Divide agora por 3. Não tem mais número par, então divide por 3. 5, 1, 1. E esse 5 vai ser divisível por 5. 1, 1, 1. Quando chegou em tudo 1, acabou. Aí no MMC, no mínimo múltiplo comum, o que você tem que fazer é multiplicar esses fatores todos que apareceram. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Isto quer dizer que o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo, que é múltiplo de 15, 12 e 6, ao mesmo tempo, é 60. Então, esse 60 vai ser o denominador comum, quer dizer, você vai dividir o bolo agora em 60 partes, os 3 bolos, tá? 60. Agora, como é que vai ser o numerador? Você pega o 60, divide por 15 e dá 4. 4 vezes 4, 16. Perceba, se você dividir aqui por 4, o 16, e aqui por 4, o 60, você volta para o 4, 15. Isto quer dizer que essa fração é equivalente a essa. É o mesmo pedaço do bolo. Você dividir o bolo em 60 partes e pegar 16 partes, você está comendo a mesma parte do bolo que se você dividir ele em 15 e pegar 4. É isso, tá? Para a gente saber o que a gente está fazendo. O 60 dividido por 12 dá 5. 5 60avos. E o 60 dividido por 6 é o nosso 10. 10 vezes 5, 50. Então, agora, nós caímos nos exercícios que a gente estava fazendo antes. Nós temos 3 frações para somar, as 3 estão com o mesmo denominador. Então, a resposta, 60, 16 mais 5, 21, mais 50, 71 60avos. É isso que é a resposta, tá? Agora, um outro exercício aqui, onde vai aparecer soma e subtração. Subtração, gente, é a mesma coisa que soma, as regras são as mesmas, só que você vai diminuir o número em vez de somar, tá? Só que aí também estamos com os denominadores diferentes. Só que tem um número aqui sem denominador, Nora. Como é que a gente vai fazer isso? Bota o denominador. 2 é 2 sobre 1. Sempre que você tiver um número inteiro, quiser transformar ele em fração, divide por 1. Então, tá aqui, ó. 1. 2 sobre 1 é 2, tá? Então, qual é o mínimo múltiplo comum, MMC? De 5, 1 e 8. Tem um número par aqui, vamos dividir primeiro por 2. Dá 5, 1 e 4. Tá? Aí, de novo, tem um número par aqui. Vamos dividir de novo por 2. Dá 5, 1 e 2. E o 2 de novo. 2 dá 5, 1 e 1. E agora só sobrou o 5, chegamos no 1, 1, 1, tá? Estou tentando escrever desse lado para ficar mais claro para vocês, para não atrapalhar. Minha letra não sai tão boa, mas deu para entender, né? Então agora é só multiplicar os fatores que apareceram. 2 a terceira, 8 vezes 5, 40. Tá? Então, qual é o menor múltiplo, que é múltiplo de 5, de 1 e de 8? 40, tá? Então, botamos aqui o 40, que vai ser o nosso denominador comum. Lembrando agora que nós temos um menos aqui, hein? Então, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 1, 8.
40 dividido por 1, 40. Vezes 2, 80. E 40 dividido por 8, 5. Vezes 3, 15. Então, agora, 8 mais 80, 88. Menos 15. Dá 78 menos 10, menos 5, 73. 73, 40. Vamos ver se a conta tá certa. 88 menos 15. 88 menos 15, 73. Tá certinho, tá? Então, aqui chegamos à nossa fração, que é o resultado dessa soma e é o resultado dessa soma com subtração. Muito fácil, só achar o mínimo múltiplo comum, tá? Vou dar uma saidinha aqui para vocês poderem printar o quadro. Aqui, tá? Com toda a solução. Voltando, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.